Olá, pessoal, estamos de volta. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Conexão Carreira, a feira de recrutamento mais diversa do Brasil. Como eu havia mencionado, eu sou o Massal, sócio e CEO aqui na Empower. Me descrevendo, sou asiático, cabelo preto, uso óculos, estou usando uma blusa azul marinho. Estarei com vocês mediando o Fica a Dica com a Seja Trainee. Antes de iniciar, gostaria de relembrar para vocês que estão participando desse Fica a Dica, que serão sorteados, nessa atividade. Então, vai listando aí, gente, temos muitos prêmios legais. 2 vales compras de R$50 da lojasamericanas.com, um curso de oratória e influência, oferecido pelo BBI of Chicago, um curso de inglês para processo seletivo, oferecido pelo Grupo Voito, e um curso de comunicação interpessoal e feedback, oferecido pelo Grupo Voito. Legal? Os sorteios serão realizados em uma live no Instagram da Empower, após a atividade do fechamento do dia. Então, assim, vocês conseguem acompanhar tudo como o sorteio está acontecendo. Legal? Essa é a razão da gente ter optado pela live. Para concorrer ao sorteio, é muito simples. Basta você preencher o formulário de presença, que será disponibilizado nos 5 minutos finais aqui da nossa atividade, e vai estar fixado nos comentários dessa live. Legal? Esse mesmo formulário também será utilizado para feedback e envio de certificado. Bom, pessoal, temos 1 hora para a realização do nosso Fica a Dica, com perguntas ao final, ok? Então, se preparem. As perguntas podem ser enviadas a qualquer momento pelo formulário de perguntas, que também está fixado nos comentários. Legal? Então, vamos lá, iniciando, então, o nosso Fica a Dica de hoje. Gostaria de convidar o meu grande amigo e parceiro, Luiz Abdala, CEO da Seja Trainee. Seja muito bem-vindo, Luiz, e muito obrigado aí por estar aqui conosco hoje. Olá, Massal, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês, parabéns pelo evento, e muito obrigado a todos vocês que estão aqui conectados nessa oportunidade de aprendizagem e de troca. Meu nome é Luiz Abdala, como o Massal me apresentou, eu sou o fundador da Seja Trainee, idealizador já nesse projeto que tem 10 anos. Eu sou branco, tenho poucos cabelos já, quando eu era empreendedor mais novo eu tinha um pouco mais, tá bom? Tenho um pouco de barba, já está começando a ficar um pouco grisalha aqui na parte de baixo da barba, estou com uma camisa social listrada, tá bom? Quadriculada. E, por curiosidade, meu sobrenome é Yamaguchi Abdala, então é uma mistura de japonês com libanês, então dá uma boa mistura culinária e também, na parte pessoal, é japonês com sobrancelhas grossas, então tem umas curiosidades aí quando você me conhece pessoalmente. Massal, tem algum ponto eu posso seguir aqui na apresentação? Adorei sua apresentação, Luiz. Um dia eu vou ter um cavanhaque fechado igual o seu, mas o palco é seu, manda bala. Tá certo, então. Gente, muito obrigado. O tema de hoje que eu escolhi para conversar com vocês é o tema que eu gosto bastante, está muito ligado com a minha formação. Para quem não me conhece, eu me formei em marketing em 2005 por uma universidade chamada ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E na SPM, o sonho de todo profissional da SPM naquele momento era entrar numa grande indústria, entrar numa grande empresa, no mercado de trabalho. E eu tinha muita dificuldade nos processos seletivos, eu tinha muita dificuldade em poder vender o meu peixe para essas grandes empresas, que vocês conhecem, que vocês estão o tempo todo aí sendo bombardeados, impactados aqui no Conexão Carreira, e eu ficava com muita dificuldade. Eu falava, poxa, será que não tem uma empresa que possa me preparar para o grande vestibular dos processos seletivos? Em 2005 não existia, em 2011 ainda não existia, então em 2011 eu fundei a Seja, já são 10 anos de caminhada com esse foco no desenvolvimento e preparação para os grandes processos do mercado. O que a gente faz é ajudá-lo na sua descoberta, na descoberta dos seus valores, a como vender o seu peixe para o mercado e principalmente assim, questões de não só grandes processos, mas de vagas que combinam, que tenham a sua cara. O programa de trainee, eu costumo dizer, que faz sentido desde que ele tenha a sua cara. Então, seja trainee de uma empresa que tenha a ver com você, e não seja trainee de uma empresa qualquer. E, no fundo, a gente ajuda com que cada uma das pessoas que estão aqui hoje procurem identificar qual vaga, qual empresa que tem a minha cara,
e como eu posso me vender melhor para ela. Então, ao longo da nossa palestra, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai ter esse objetivo, que não é nada fácil, mas por já fazer isso há muito tempo, eu me sinto muito à vontade em poder trazer algumas coisas legais aqui para vocês. Tá bom? Então vamos nessa, olha só, eu vou começar de cara com uma paulada aqui, uma notícia breaking news, tá bom? E o breaking news, a grande descoberta, se eu hoje fosse fazer uma tese de doutorado no mercado, a minha tese seria o seguinte: nós hoje buscamos vagas igual na década de 90. Estamos em 2021, o nosso mindset, a nossa maneira de pensar, busca de vagas, da pessoa que está na faculdade até o nível diretoria, presidência, 99,9% da nossa população que trabalha hoje possui a mesma maneira de buscar vagas. As ferramentas evoluíram, a tecnologia evoluiu, mas a nossa maneira de pensar vagas, ela continua o mesmo. E eu vou procurar aqui mostrar um pouco para vocês o que é essa maneira. E primeiro eu contextualizar o que é o nosso momento no mercado. O que talvez eu vá contar para vocês não tenha nada de novo, no sentido, vocês já com certeza ouviram falar sobre a era do propósito, de buscar empresas mais conectadas com seus valores, com a sua causa, com seus porquês. Vocês já ouviram falar da importância da especialização, da gente procurar algo, de se especializar, de procurar algo que a gente esteja o tempo todo aprendendo, o tempo todo conhecendo novos assuntos. E também vocês já ouviram falar da importância de ter uma boa performance naquilo que a gente faz, da gente trabalhar naquilo que a gente é bom. E todos esses assuntos, eles voltam muito para o indivíduo, eles voltam muito para a descoberta que as pessoas têm em relação a essa busca de oportunidades. E é muito doido isso, quando eu falo busca de oportunidades, porque parece que vira uma chave. A gente está na faculdade e vai chegar um determinado momento da faculdade, ou quando a gente está se formando, que a gente fala assim, agora o foco é vaga. Agora o foco é mercado de trabalho, e parece que muda até o ritmo da música. Eu normalmente coloco as músicas do Tim Maia no começo da palestra, do que eu só quero sossego, né? Parece que o ritmo da música no começo da faculdade está lá, eu só quero sossego, eu estou tranquilo, mas daqui a pouco vira o The Eye of the Tiger, né? Do tipo, eu estou ali na luta, do tipo, eu estou buscando vagas, focado no mercado e por aí vai. E é justamente disso que eu quero trazer para vocês. A maior parte das pessoas hoje, quando pensam em vagas, a gente procura olhar para que vaga está aberta. Eu lembro dos meus pais buscando vagas na década de 90, e a minha mãe, ela comprava o jornal de domingo, circulava qual oportunidade, recortava a oportunidade por jornal, colocava o currículo no envelope, mandava e rezava para ser chamada. E ela passava 2, 3 semanas e rezando para aquela oportunidade que ela mandou por envelope, ela tivesse rezando, para que desse um retorno para ela. Hoje, a gente faz isso com as plataformas atuais, né? Muitas vezes a gente vai lá, olha uma série de oportunidades. A gente não abre mais o jornal, obviamente, mas a gente abre o Vagas, a gente abre o 99 Jobs, abre o sistema da companhia de talentos, abre o Beta, abre uma série de portais, manda e reza para eles nos chamarem, né? Deixa eu ver que vaga está aberta. Opa, abriu Johnson & Johnson, abriu Nestlé, abriu 3M, abriu Natura, a gente fica muito motivado com as empresas que abriram vagas. E a gente começa normalmente a nossa jornada pensando que vaga está aberto. Eu tenho amigos, às vezes, que estudaram comigo e eles, no momento de terem uma transição de carreira ou de não continuarem no trabalho onde estão, a primeira coisa é, deixa eu acessar minha rede de networking e deixa eu pedir para as pessoas avisar que eu estou disponível no mercado, deixa eu ver que vaga está aberta. E eu falo que essa maneira da gente pensar que vaga está aberta é justamente o pensamento da década de 90. Por quê? Porque é como se a gente partisse olhando, primeiro, que oportunidades estão abertas. Aí, qual que é a segunda coisa que a gente faz? A gente olha o job description da vaga. A gente vai olhar, opa, deixa eu ver quais são os pré-requisitos. E a gente fica bravo, tá bom, com as empresas, com os pré-requisitos, algumas empresas, não todas, mas algumas empresas a gente olha e fala assim, poxa, pediu Excel avançado, pediu Power BI, pediu metodologias ágeis, pediu uma série de requisitos para quem está hoje na faculdade,
Poxa, pediu experiência, atendimento ao cliente. Gente, eu quero trabalhar. Como é que me pediram essas coisas? Mas mesmo diante de todas as habilidades que me pediram, eu confio em mim e falo assim, vou mandar essa vaga mais uma vez. E eu tenho lá um leque de 20, 30, algumas vezes até 50, 100 oportunidades que a gente se aplica, não é mesmo? E quando nos chamam, quando a gente avança dos testes, quando a gente grava os vídeos, opa, uma empresa me chamou. Que empresa é essa? Deixa eu ver como que eu tenho conexão com a Rect, por exemplo, que está com o programa de trainee aberto, ou a Volkswagen. Opa, fui para a dinâmica da Volkswagen, deixa eu estudar um pouco mais para ver como que é a minha conexão nesse mercado automotivo. Deixa eu ver se eu tenho interesse nesse segmento. A mesma pessoa que está perguntando isso, ela foi chamada para a Rect e ela falou, opa, deixa eu ver se eu tenho interesse com os produtos de Veja, Vanish, deixa eu ver esses produtos de limpeza. E a mesma pessoa, às vezes, é chamada numa Deloitte, consultoria, auditoria, e começa a pensar se eu tenho a ver com consultoria, auditoria. E quando eu digo que 99,9% das pessoas seguem o mesmo padrão na busca de vagas, a gente segue exatamente esse mecanismo. Quando a gente chega na dinâmica, a gente começa a pensar, poxa, deixa eu ver se eu me conecto, como eu me conecto com essa oportunidade, tá bom? Se vocês fizerem diferente, me avisem aqui no chat, tá bom? Podem me avisar e escrever aqui no chat, mas eu acredito, com base na minha experiência, com base na minha vivência, que a gente tem seguido um pouco esse padrão. Só que, peraí, eu acabei de falar para vocês que vocês já escutaram, cansaram de escutar, que a gente está na era do propósito, que a gente está na era dos valores, da conexão com a cultura, e por aí vai. Então, será que a gente não está pensando vaga ao contrário? Como assim, Luiz, pensando vaga ao contrário? Será que a gente não está querendo vender o nosso peixe primeiro, sem antes começar a pensar em o que combina mais comigo? Né? Vamos dizer assim, e se eu começasse com os assuntos que mais me motivam hoje? Esquece vaga num primeiro momento. Esquece um pouco, deixa isso de lado. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho interesse em, por exemplo, eu tenho interesse no segmento, eu tenho interesse em inovação, não vou nem dizer segmento, tá bom? Eu gosto de inovação. Então, a minha preocupação nesse momento é como eu me desenvolvo mais no tema de inovação. Segunda preocupação, quando eu começo a me desenvolver mais no tema de inovação, o que vai acontecer? Eu começo a buscar eventos, eu começo a ler notícias, eu começo a ver cursos, eu começo a me conectar com pessoas, e por consequência, as minhas habilidades, eu vou desenvolvendo novas habilidades que não estavam no meu currículo. Eu vou desenvolvendo novas habilidades, vou aprendendo coisas que vão incorporar mais, incrementar mais esse meu currículo. E se eu estiver fazendo a minha lição de casa direitinho, se eu estiver fazendo os eventos, fazendo as minhas conexões, fazendo os cursos, vão começar a surgir oportunidades dentro dessa atmosfera de inovação. Olha só que doido, olha só que maluco. Então já pensou? Hoje quando os meus amigos me pedem, Luiz, acabei de sair aqui da gerência de marketing de um tal lugar, ou então vem algumas pessoas que eram trainees, foram trainees em grandes empresas, grandes corporações, saíram de um grande programa, falam, Luiz, por onde eu começo? E eu começo a conversar, a entender o que a pessoa se motiva, quais são os temas, os assuntos que elas mais curtem. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas não é o que acontece na prática. Às vezes a pessoa é apaixonada pelo tema de tecnologia, mas ela está pouco conectada com as empresas que ela sonha trabalhar. Às vezes ela curte muito o segmento financeiro, mas ela só curte as ações no dia a dia, às vezes não refletem isso. Às vezes a gente trabalha numa área e sonha trabalhar em outra. Só que a gente não toma ações frente a esses sonhos, ações de capacitação, de cursos, de desenvolvimento, de pessoas. Então, o que acontece? Parece que o nosso foco, quanto mais foco, parece que é mais estreito, tá? Então, imagina um funil. Se você imaginar um funil, parece que se eu primeiro olhar o mercado como um todo, eu estou tendo uma visão muito ampla. E parece que se eu for focar só em inovação, Luiz, vai ter poucas coisas. Se eu focar só em pessoas, recursos humanos, pessoas, não vai ficar muito estreito esse meu leque de oportunidades?
E eu digo para vocês que não. É justamente aí que você vai dar uma maior profundidade no tema do seu interesse. E trazendo maior profundidade, você vai começar a pensar assim: o que eu posso descobrir hoje sobre pessoas? No que eu posso me desenvolver hoje sobre esse tema? E, por consequência, que tipo de oportunidades eu passo a enxergar? É muito louco isso que eu estou dizendo, mas se vocês buscarem analista de recursos humanos júnior, vocês vão encontrar somente 5, talvez 10% das oportunidades no universo de recursos humanos, porque todas as outras 90% das vagas vão receber outras nomenclaturas, tem outros nomes, outras temáticas de vagas. Você pode ter o analista de employer branding, o analista de talent acquisition, e por aí vai, outras nomenclaturas que, à medida que você entrar mais no universo de RH, você vai descobrir isso. Isso pode ser no universo de empreendedorismo, isso pode ser no universo de tecnologia, isso pode ser no universo de inovação, ou pode ser alguns universos híbridos. Tem pessoas que curtem artesanato, tem pessoas que curtem o mundo dos esportes, e quanto mais a gente está conectado com o tema que a gente gosta, as oportunidades parece que ficam mais fáceis da gente se vender. Pensa o seguinte, gente, toda vez que vocês forem tentar se vender para algo que tiver muito difícil, tá bom? Outro dia, vou contar aqui sobre o risco que eu vou correr agora ao vivo, tá bom? Mas outro dia, a minha esposa, ela estava buscando vagas e apareceu uma oportunidade numa empresa de games. E ela falou, e agora? Eu falei assim, pré-requisitos, queremos pessoas aficionadas, apaixonadas por games. Eu falei para ela, ferrou, tá fora. Ela só joga Candy Crush, gente. Não vai acontecer aqui o match, entendeu? Então, era mais difícil, ela sentiu uma maior dificuldade de se vender para isso. Já vi alguns candidatos de programa trainee procurarem ali, vou fazer o meu pitch para uma organização financeira. Nossa, mas como tá difícil fazer o meu pitch para esse universo de organização financeira? Eu não sei o que está acontecendo nesse segmento, eu não sei se eu gosto desse segmento, eu não sei quem são as empresas, então fica mais difícil eu me conectar, eu me vender com um tipo de área de negócio que eu não tenho afinidade, que eu não tenho conexão. Mas se eu tiver essa conexão, vai começando a ficar mais fácil. E aí vocês devem estar me falando o seguinte, tá? Luiz, mas como é que eu descubro melhor as minhas motivações e os meus talentos? Como é que eu faço para descobrir um pouco mais sobre o que tem na minha cara? E eu preparei aqui para vocês 11 perguntas para a gente fazer aqui ao vivo, tá bom? E eu queria que vocês ou pegassem um papel e caneta na mão, pegassem de alguma coisa para anotar, porque eu gostaria que vocês pensassem nessas perguntas, depois eu posso mandar para o time da Empower, para vocês terem essas perguntas aqui. E essas perguntas vão ajudar vocês a chegarem em talvez 3, 4 palavras-chave que podem definir o foco das suas ações. E daqui a pouco a gente vai... Porque esse foco, ele vai, por natureza, te ajudar a vender mais. A gente vende melhor aquilo que a gente está fazendo. Vocês já tentaram contar sobre um livro que vocês estão motivados e empolgados para outra pessoa? O resultado que isso não traz de forma positiva para vender o nosso peixe, para vender um pouco a temática do livro, é um pouco disso quando a gente está fazendo coisas que a gente gosta. E, não precisa a gente estar trabalhando naquela área para falar que a gente gosta daquela área. Precisa a gente estar conectado mais no dia a dia. A gente não pode estar tão distante daquilo que a gente gosta. Parece que quando a gente tem sonhos, nossa, mas fica tudo muito distante. Não, vamos nos aproximar mais disso, tá bom? Então, vamos lá, eu vou trazer algumas perguntas e eu queria que vocês pensassem muito nisso. Isso vai ajudar e depois eu tenho um exercício para a gente poder vender o nosso peixe melhor, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta para vocês, que eu queria que vocês escrevessem, não precisa escrever a pergunta, escrevam o que vier na cabeça de vocês. E, essa atividade foi feita com um grupo de 12 pessoas aqui dentro, tá? Eu passei por várias pessoas, já fiz trocas, apresentei em pós-graduação, já apresentei, inclusive, para executivos no mercado. E eles fizeram essa atividade e deu certo. Então,
Se entreguem no exercício. Eu sei que talvez tenha algumas vozes internas aí falando, puxa, lá vai, não vou fazer essa atividade agora não, depois eu penso. Faça agora. Faça agora. Você só vai ter um jeito de saber se vai dar certo. E esse único jeito de saber se vai dar certo é fazendo agora, tá bom? Então eu peço esse voto de confiança em mim para a gente seguir nessas perguntas aqui. Vamos nessa? Então tá bom, ó. Primeira pergunta, de todos os trabalhos que eu já realizei, as coisas que mais me deixaram felizes foram... Eu queria agora que você marcasse 2, 3, 4. Coloque o que vier à cabeça de vocês. De todos os trabalhos, quais foram as coisas que mais me deixaram felizes? E eu deixo, às vezes, um pouco de silêncio, porque é para vir a criatividade aqui para vocês, tá bom? Coloquem lá, escrevam 2, 3 coisas, momentos. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser profissional, pode ser uma decisão que você teve por algo que te deixou feliz de todos os trabalhos, de todas as coisas. Não precisa ser um trabalho formal, pode ser um trabalho voluntário, sim. Pode ser uma ajuda na empresa da família. Segunda pergunta aqui pra gente, tá bom? O que você faria se hoje tivesse a certeza que jamais fracassaria? Então, gostaria que você pensasse o que você faria da vida, no que você ia procurar trabalhar, ou fazer, ou se dedicar. Já vi tanta coisa aqui, gente, não quero influenciar vocês, tá bom? Mas já vi gente que abriu hotel na praia, já vi gente que ia procurar estudar fora, já vi gente que ia procurar, enfim, largar o curso e começar outro, procurar uma pós. Então, o que você faria se tivesse certeza que jamais fracassaria? E na pergunta 3, eu vou incrementar um pouco mais isso, tá bom? Se o dinheiro não fosse um problema, existe algum tipo de curso ou aprimoramento que eu faria hoje? Qual é esse curso ou aprimoramento que eu faria, considerando que dinheiro não é um problema? Você ganhou agora uma herança que, ou então a Empower enlouqueceu e vai pagar os cursos da onde você quiser no mundo. Escolhe um, tá bom? A Empower e a Seja Trainee enlouqueceram, né? Enfim, vamos lá. Aí, quarta pergunta, tá bom? Quarta pergunta aqui, e vão escrevendo as coisas, tá bom? Vão escrevendo que aparecerem, se aparecerem 2, 3 coisas, não tem problema. Como você gostaria de ser lembrado em 2025? Estamos em 2021, tá bom? Tem esse ano, tem mais uns 3, 4 anos pela frente, e eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: saiu uma reportagem, pode ser num portal da web, pode ser na TV, pode ser no YouTube, pode ser com um influencer. Quem que é esse influencer? Que portal que é esse? Como que você gostaria de ser lembrado? Teve algum feito que estão te entrevistando? Teve alguma grande realização que você gostaria de ter deixado para a sociedade, para um impacto ou de causa no mundo, ou para as pessoas na sociedade? Vamos lá, gente, vamos lá, estamos evoluindo aqui, tá bom? Estamos na quarta aqui. Eu estou dando o contexto das perguntas, por isso eu trouxe para vocês. Eu optei por deixar 100 slides para vocês ficarem mais tranquilos, mais focados aqui comigo, tá bom? A gente fica mais próximo assim. E vamos para a quinta pergunta. Por que as pessoas te pedem ajuda? Quero saber por que os seus amigos, as pessoas que você mais conhecem você, no que elas te pedem ajuda? O que elas recorrem a você? Não sei se elas ligam meia-noite, 1 da manhã, ou às 8 ou 9 da manhã, ou ao longo do dia. Quando eu ligo lá para o Massal, estou precisando de uma ajuda. Né? Olha só, Massal, pode fazer o exercício também, viu, Massal? Legal que eu fazia muito esses exercícios com a minha mãe. Validava muita coisa com ela, que ninguém conhece melhor que a gente, né, do que a própria mãe. Muito legal esse exercício também, para conferir algumas coisas. Ótimo, com certeza, com certeza. Sexta pergunta, gente. Como você normalmente gosta de trabalhar
esquecendo um pouco a noção do tempo. Quando você perde um pouco a noção do tempo trabalhando, você está mais sozinho, você está mais em time, em duplas, você está numa equipe grande, você passou o dia com uma equipe. Como que você normalmente perde essa noção do tempo do trabalho? Eu queria que você colocasse assim, normalmente, como que, se você está mais com você mesmo, nossa, perdi a noção do tempo, hoje passei a tarde inteira fazendo uma coisa. Ou é mais numa dupla, ou é mais num time. E eu queria que você pensasse, ligado a isso, como que é o ambiente. O ambiente, as pessoas estão mais focadas, elas estão mais descontraídas. Como que é esse local aí que você normalmente gosta de trabalhar? Estamos chegando aqui, tá bom, gente? Estamos chegando. 8ª pergunta. Os tipos de portais, livros ou revistas que eu gosto de acompanhar são. Então, eu gostaria que, aí, saindo um pouco desse ambiente, vamos para os assuntos que você mais tem lido, que hoje você tem mais acompanhado. Quais são esses temas? É tema de negócio, é tema de empoderamento feminino, é tema de pet, é tema de tendências, de negócios, de tecnologia. O que podem ser os temas hoje que mais fazem parte do seu dia a dia? Na pergunta, o que você mais gostaria de acompanhar que hoje não acompanha? Porque eu estou perguntando na 8ª os temas que você mais acompanha, mas às vezes tem muitos temas que eu gostaria de acompanhar, e pode ser coisa pessoal também. Ah, Luiz, eu gostaria mais de acompanhar. Você pode colocar ali, não sei, a parte de culinária, a parte de carros, a parte... Tragam ali algumas coisas legais ali para você. Vamos para a 10ª pergunta. Se você fosse participar de um grupo de WhatsApp para fazer networking com quem você quisesse, como se chamaria esse grupo de WhatsApp? Tá? Quem que são os seus profissionais que vão estar nesse grupo de WhatsApp? Você vai fazer o grupo de WhatsApp e pensa o seguinte, olha, hoje eu tenho um grupo de WhatsApp de empreendedores, eu tenho de marketing, eu tenho de recursos humanos, mas eu queria que você definisse o seu. Queria que você definisse assim, quem que vai estar lá nesse grupo de WhatsApp para fazer networking, para saber mais a respeito. Perguntas boas, hein, Luiz? E a 11ª, eu queria que você colocasse um pouco as causas, os assuntos que vocês estão mais envolvidos. Tá? E aí, com base nessas questões, agora, é como se a gente tivesse ali feito uma salada de fruta, uma vitamina, não é nem uma salada, uma vitamina aqui com muitas frutas. Eu gostaria que vocês olhassem para essas respostas agora. E dessas respostas, vocês procurassem extrair 3 palavras que vocês mais se identificam como motivações ou que mais traduzem sobre você. Então, eu queria que você olhasse para todas essas respostas, por isso eu pedi para você colocar lá, e aí é difícil fazer de cabeça, né? Porque você vai marcar assim, quais são as 3 palavras que eu acho que mais tem a ver comigo? Não necessariamente que podem ter saído mais vezes. Se saiu mais vezes, ótimo. Mas eu gostaria que você marcasse 3 assuntos que são os principais. Eu não sei se eu consigo ver no chat aqui, tá bom? Mas vou pedir para o Massal, não sei se você puder me falar, Massal, no chat, quais são as 3 palavras que as pessoas aqui foram descobrindo sobre elas. Escrevam para mim aqui no chat para eu saber. Tá. A gente está com um delay grande, hein, Luiz, entre teus 10 segundos mais ou menos de transmissão. Tranquilo, tranquilo, não tem problema. Enquanto isso, eu vou trazendo um pouco mais aqui, tá bom? Esse exercício ele é importante porque a gente sai um pouco do lado racional. Eu procurei, ao longo desse exercício, fazer com que vocês
coloquem as primeiras percepções que vêm à cabeça de vocês. E nessas primeiras percepções, a gente vai trabalhando um pouco mais com a emoção, vai trabalhando um pouco mais com o nosso impulso. E é justamente disso que eu acho que às vezes falta, a gente racionaliza demais algumas coisas. E eu acho que para a busca de vagas, para a gente começar a pensar em vender o nosso peixe, a gente tem que buscar exatamente esses pontos. Então, olha só, tem gente que saiu, tecnologia, marketing e games. Legal, gostei. Pode colocar o nome da pessoa, viu, Júlia? Que assim me ajuda a saber aqui das pessoas em relação ao que está saindo, tá bom? Então, eu vou partir, né? Se eu fosse aqui a pessoa que colocou tecnologia, marketing, games, é como se eu fosse aqui no meu dia a dia, o Renato Ludwig colocou. Legal, Renato, obrigado pela participação. É como se no dia a dia do Renato, ele fosse olhar um pouco mais para ações direcionadas para esse tripé. No que eu posso me desenvolver mais, quem que eu posso seguir, o que eu posso acompanhar, quais são as novas tendências desse universo, as novas competências que estão sendo exigidas, os grandes fóruns, os influencers, os eventos, as lives. Com certeza, tem grupos de WhatsApp, vão ter grupos muito legais ali de Telegram, de pessoas trazendo assuntos nesse sentido. Deixa eu ver o que mais aqui. Massal, pesquisa, tecnologia, autonomia e política. Muito bom, gente, muito bom. E olha, tem empresas conectadas com a parte política, tem empresas voltadas para ações públicas, tem empresas e livros e questões para a gente se desenvolver dentro disso. Então, é como se eu fosse olhar um pouco mais o poder de ter mais ações integradas no meu dia a dia para chegar no objetivo que eu quero, para chegar nos meus temas de maior interesse. Então, a gente descobrindo isso, a gente tira um pouco o peso de pensar assim, eu preciso descobrir aqui como marketear uma experiência que às vezes nem é uma experiência que eu gosto tanto, né? Pode ser que tenha experiências, sim, importantes, mas olha só o que eu vou fazer agora. A gente vai começar a pensar de que forma que a minha experiência no voluntariado, na empresa júnior, o que eu tenho dessa minha experiência que é importante para o universo que eu quero atuar. O que eu tenho? Vamos imaginar que eu trabalhei num projeto de voluntariado. O que eu fiz no projeto de voluntariado que eu posso levar para o universo de tecnologia, marketing e games? Então, eu começo a conseguir conectar melhor as coisas. Só que eu tenho que definir um tripé ali, eu tenho que definir um foco, tá bom? Tem gente que vai definir gestão de projetos, criatividade e inovação. Tem pessoas que vão definir política, tecnologias e atualidade, e por aí vai. Então, eu começo a olhar um pouco mais as minhas experiências, o que eu tenho dessa experiência que ela é importante para isso que eu quero atuar. E aí, é uma pergunta diferente, porque normalmente as perguntas nossas em entrevista, nos processos seletivos, são perguntas que nos remetem a me conta o que você fazia lá. Só que a pessoa não quer saber o que você fazia lá. É muito doido isso. Ela quer saber as suas motivações, os seus porquês, as suas realizações, o seu desenvolvimento. A pessoa não quer saber se você fazia planilha, se você fez pesquisa, se você conversava com pessoas no dia a dia, mas o que foram as suas realizações? Só que essa pergunta, ela é engraçada, ela nos induz a um erro. Então, toda vez que vocês forem fazer uma entrevista, vocês forem vender o seu peixe, as pessoas vão perguntar um pouco mais e vão descobrir um pouco mais sobre o que te motiva hoje e como que você conecta as suas experiências para esse assunto que te motiva. Você não precisa ser a pessoa que teve mais experiências em marketing digital, mas se você for uma das pessoas mais apaixonadas, se você saber conectar um pouco mais, o que você tira das suas experiências para esse mundo de marketing digital? Opa, aí eu tenho uma pessoa boa, aí eu tenho uma questão interessante, um valor único. E tantas empresas procuram demais o que te diferencia frente aos outros candidatos.
E sabe o que mais te diferencia? Vai estar na sua história, na sua trajetória, as coisas que mais te motivaram, que você mais se orgulha, e como que essas coisas podem mostrar o seu valor para aquilo que você quer atuar. Como que aquelas coisas vão ser importantes para um universo que você quer ali trabalhar. Então, eu passo a fazer o assunto, agora que eu vou inverter a questão da busca de vagas, porque eu estou partindo não de que vaga está aberta, mas eu estou partindo da minha motivação no dia a dia, para depois começar a olhar para as habilidades que eu posso me desenvolver. Então, eu não olho que eu não tenho nenhuma experiência em RH. Eu começo a olhar que eu estou me desenvolvendo em tais coisas em RH. Eu não olho que eu não tenho nenhuma experiência em marketing, ou não tenho nenhuma experiência ainda em indústria. Eu começo a olhar o que eu estou me desenvolvendo para essa área. E aí o meu discurso muda, a minha paixão, a minha vontade, a minha até autoestima e confiança, ela melhora, porque eu estou tomando ações em direção a um objetivo. Então, o que eu queria chegar aqui com vocês? Tá? Marcelo, temos mais quanto tempo aqui? Temos aí mais 20 minutinhos. 20 minutos. Então, tá bom. Eu vou deixar 15 minutos de pergunta, tá bom? O que eu queria chegar aqui? Para a gente vender o nosso peixe, existem 3 aspectos principais que vocês precisam entender em relação a vender o nosso peixe. E eu vou usar aqui uma base, uma metodologia que a gente utiliza em cursos, eu utilizo nas formações aqui que a gente faz hoje dentro da Seja Trainee, do Carreira Play, mas que eu quero trazer aqui para vocês. Eu falo o seguinte, existe o pensar, sentir e agir. O pensar tem a ver com a parte racional, tem a ver com as coisas que a gente escreve hoje no currículo, que tem a ver com formação, com curso, com experiência, com... assim, tudo que a gente descreve ali no currículo, ele é um lado do pensar, ele é um lado racional. E, normalmente, as pessoas, quando vão fazer o seu marketing pessoal, quando elas vão vender o seu peixe, elas se apoiam no quê? Nessa primeira parte racional. Não é à toa que a maior parte dos discursos, ela se apresenta, oi, tudo bem, eu sou Luiz, sou formado, tenho 20 e tantos anos, 20 e tantos anos, que beleza, eu tenho 38, tá bom, gente? Sou formado aqui em comunicação pela SPM, já fiz empresa júnior, já atuei no programa de estágio tal, já fiz tais experiências, ou seja, tudo ali a parte racional, tá bom? Esse é um primeiro aspecto. Quando a gente olha racional, a gente tende a comparação, a gente tende a ver que um tem mais, o outro tem menos, e por aí vai. Só que eu quero sair desse lado racional. Eu quero ir para o segundo ponto que eu falei, pensar, sentir. O sentir tem a ver com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos aprendizados, tem a ver com um aspecto muito mais dos valores que aquelas experiências me trouxeram. E aí, já começa a mudar um pouco a maneira como a gente se apresenta. Então, eu falo de uma experiência pela sua intensidade, pelo seu significado, por aquilo que foi importante para mim. Então, eu vou para o segundo ponto, começando a olhar um pouco mais, e aí a importância da conexão, porque eu começo a olhar, eu posso ter feito, trabalho na agência bancária, eu posso ter vendido coisas no McDonald's, vendido coisas na escola, eu posso ter, assim, não importa o tipo de experiência, poxa, mas eu tive uma experiência de vendas, mas eu quero ir para uma parte estratégica, de projetos, eu vou olhar sempre, qual que é o aprendizado que eu levo dessa minha experiência para o que eu quero atuar. Nós tivemos agora, recentemente, uma pessoa aprovada no programa da consultoria Falcone, que é uma consultoria de gestão estratégica. Por 2 anos e meio ele trabalhava, estava desempregado por 2 anos e meio, e a experiência mais recente dele era como Uber. E no começo ele tinha vergonha, eu não gostava de falar muito disso nos projetos. E com o tempo, com esse exercício, ele começou a olhar o que da minha experiência eu tiro para o segmento da consultoria. Mudou o jogo. Mudou o jogo, ele falou, poxa, eu conheço diferentes pessoas, eu trabalho com meta diária, eu trabalho sob pressão, eu comecei a olhar a experiência, o valor do meu aprendizado ali naquela rotina, porque eu queria atuar. E
A terceira coisa é o agir. O agir nosso do dia a dia, as nossas ações têm que ser ações conectadas com os nossos propósitos e motivações. Se eu estiver lendo o livro daquele assunto que a empresa tanto busca, a empresa busca lá, causa do empreendedor brasileiro, poxa, eu ler esse assunto, eu ter ações nessa direção, vai me ajudar no processo, vai ajudar a contar mais sobre mim, sobre aquilo que eu estou fazendo hoje. Existe uma frase que diz o seguinte, que as suas ações falam tão altas que eu não consigo ouvir suas palavras, o que você me diz. E é muito doido isso, porque às vezes as pessoas me falam, Luiz, eu quero tanto entrar na Nestlé, na Unilever, e eu falo assim, gente, mas ok, o que você faz hoje? As suas ações falam tão altas. Ou seja, a pessoa que está tendo ações no dia a dia, isso conta. Se essa pessoa quer trabalhar no Banco Itaú, lá, mas que ações que eu trabalho para entender mais da área do Open Banking, da parte de toda a tecnologia, meios de pagamento, que ações que eu estou tendo que me colocam nesse universo hoje? Opa, aí eu entendo que é uma pessoa, de fato, motivada para trabalhar, não só sonhadora em trabalhar. Tá? Porque às vezes a gente sonha em trabalhar, mas a gente não tem ações. E aí, isso pode, com o tempo, né, a gente acaba se perdendo, não tendo nosso foco, a gente acaba só idealizando algo. Bom, então, o que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente poder começar a caminhar para o fechamento e para as perguntas, que para a gente vender o nosso peixe tem 3 aspectos principais: o pensar, o sentir e o agir. O pensar da parte racional, vocês vão poder, com o tempo, começar a olhar para as experiências de vocês de forma diferente, começar a olhar para o que faz sentido para esse objetivo. Eu começo a olhar o que mais eu posso realizar de cursos, de capacitação, de desenvolvimento. O sentir, né? Ou seja, como é que eu vejo o valor, o significado, o sentido da minha experiência. E, por fim, o meu agir diário. O que eu estou fazendo que me leva ao objetivo que tanto eu quero. E se você não tiver o objetivo, volta para as nossas perguntas, repete a sequência das perguntas e chega em 3 palavras, porque eu tenho certeza que você vai chegar em 3 palavras que tem a ver com você e parte daí. Parte de pesquisa, parte de trocas, parte de conversas, e você vai descobrir uma nova maneira de buscar vagas. É uma maneira que você vai aprender mais com aquilo que você gosta, sem se preocupar tanto com que vaga está aberta. Beleza? Então, era um pouco disso que eu queria deixar para vocês aqui. Estou super aberto para perguntas, para questões, do que eu puder ajudá-los. Vai ser um prazer aqui contribuir com as questões, tá bom? E mais uma vez aqui, agradecer a todo o time da Empower, Massal, assim, estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. A gente está apoiando essa iniciativa fantástica e, olha, vou acompanhar muitas outras palestras aqui, além dessa aqui que a gente está fazendo, mas eu quero acompanhar muitos outros eventos aqui, viu, Massal? Venha sempre, Luiz, você já é de casa. Ó, achei genial a forma como você trouxe, acho que autoconhecimento é o começo de tudo, né? Foi isso que eu entendi. Então, para onde você vai, em vez da vida te levar, onde você quer chegar? Então, se você se conhecer e saber qual que é o seu ponto B, fica mais fácil de escolher as oportunidades para você chegar nesse ponto B, né, Luiz? Foi esse o entendimento. E temos perguntas aqui, hein? Vou começar, tem umas perguntas boas aqui, eu estava anotando, vendo nos comentários, a Júlia também está me ajudando aqui. Ó, preparado aí? Vou trazer a primeira. A primeira é assim, ó. Como lidar com o não das empresas? Vale a pena mudar a forma como eu me preparo para um processo seletivo após uma resposta negativa? Ótimo. De quem que é essa pergunta, Massal? Tem o nome? Deixa eu ver aqui. Se quiser seguindo, eu vou pesquisando o nome aqui. Se a Júlia puder me ajudar. Tranquilo, tranquilo. Olha só, os nãos, eles têm que ser muito mais vistos como oportunidades do que eu vou fazer de diferente frente a isso. O que esse não está me falando, né? Quando eu recebo um feedback negativo de algo, o que vem com isso? Eu primeiro olhar, esse não que eu trouxe é de algo que realmente eu quero? É de algo que realmente eu busco? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer, continuar fazendo nesse caminho?
Então, vamos dizer que você queria muito uma empresa de moda, do varejo, você buscou, chegou na final, e você recebeu um não na final. E a gente lida com isso no dia a dia. E eu sempre pergunto para as pessoas, esse é o tipo de oportunidade de vaga que você mais deseja atuar? Então, vamos olhar o que você pode continuar fazendo nesse objetivo. Então, o sim ou o não do processo seletivo, ele, obviamente, pesa muito a gente levar o não, ainda mais com essas fases que tem do processo. A gente vai lá, grava vídeo, faz dinâmica, estuda, se desenvolve, por aí vai. Mas se você não foi aprovado nesse momento, provavelmente tinham outras pessoas que a gente não sabe o quanto, que estudaram, fizeram lá e tudo mais, e nesse momento a empresa entendeu que fazia mais sentido aquela pessoa. E o que você pode continuar fazendo é continuar lutando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, continuar vendo o que de fato para você vale a pena você investir o seu tempo. Porque quando você estuda mais sobre o segmento que você gosta, você não está fazendo isso pela empresa, você está fazendo isso por você. Então, quando você faz as coisas mais por você e não somente para ser aprovado, opa, então eu estou me desenvolvendo mais nesse assunto. E eu acho que é um pouco desse olhar que a gente pode ter nessa hora. Agora, lógico, tem sim um momento de luto, né? Aquele 2 dias, putz, eu recebi a negativa, é horrível, principalmente quando a fase muito avançada, final, a gente lutou bastante. Mas a gente tem que ter resiliência, a gente está da volta por cima, buscar outras coisas. E eu escuto os candidatos, assim, eu vou estar preparado na próxima oportunidade, que se perder, quem vai perder é a empresa. Eu acho que é um pouco desse olhar que a gente tem que ter para buscar as vagas. Legal. E tem inúmeros exemplos, né, de profissionais que tiveram dificuldades no início, hoje são profissionais de grandes destaque, né? Jack Ma do Alibaba, aquele empreendedor de 80 anos do KFC, que são incríveis, né, Luiz? Eu acho que tem muito aprendizado aí, né? Ó, só retornando à sua pergunta, quem fez essa pergunta que você respondeu agora foi a Lohane Pires. Legal, então, Lohane, obrigado pela pergunta. Lohane, excelente pergunta. Obrigado pelo help aí, a Júlia que foi buscar essa informação pra gente. E Luiz, ó, outra pergunta para você aqui, né? O que você acha, né, sobre acessar as empresas atrás de oportunidades por canais que não sejam os processos seletivos de estágio e trainee que são abertos, né, e divulgados? Eu acho que a gente tem que ampliar nossas conexões com as pessoas das empresas. Mas eu acho que são 2 aspectos diferentes, né? Uma questão é eu ampliar a conexão e aumentar a minha rede de networking. É eu entender com as pessoas da empresa, às vezes não só o RH, mas às vezes até as pessoas que atuam nas áreas que eu quero atuar. Eu ter conexões e buscar ter conversas com essas pessoas, ter contato. Então, quantas pessoas às vezes não se conectam com trainees das empresas, perguntando um pouco mais como é a cultura, como é o ambiente, no sentido de descobrir mesmo isso. E eu acho isso excelente, excepcional. Mas essa conversa com o trainee não é o que vai me favorecer na final de um programa ou na final de uma vaga. Ela vai me ajudar no sentido de eu conseguir ver se faz sentido aquele tipo de vaga, de oportunidade para mim. E eu acho que a gente tem que procurar olhar para as diferentes portas, tá bom? Então, às vezes a empresa organiza competição, às vezes a empresa organiza programas, não só programas de trainee, mas programas de jovens empreendedores, tem outras portas de entrada, programas de analista, está sendo cada vez mais comum as empresas abrirem o leque de oportunidades, além só das oportunidades de estágio e trainee. Então, é importante eu estar, assim, conectado para que eu fique antenado com essas vagas. Afinal, assim, se eu fosse hoje gerente de inovação e tivesse uma vaga na minha área, eu ia publicar no meu LinkedIn. Então, imagina se você tiver muitos gerentes da área que você quer atuar e conectado com eles. É ali que você vai, no dia a dia, ser impactado pelas oportunidades que vão surgindo. Show de bola. Aqui quem trouxe a pergunta, Luiz, foi a Rayane Magalhães. Rayane, super obrigado aí. Vamos aproveitar que temos tempo, estamos com você aqui, hein, Luiz? Ó, tem uma próxima pergunta que é assim, ó. Tenho interesse em áreas distintas. Procuro essas áreas de forma independente, né, uma oportunidade na área A ou na área B, ou procuro uma forma de relacioná-las? Pergunta boa, hein? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu acho que, assim, a gente pode ter como se fosse plano A e plano B, né? E eu acho que a gente tem que pensar sobre o que
o que faz mais sentido hoje eu investir mais minhas energias? Então, eu acho que uma coisa assim, não sei se casar as coisas, às vezes é possível, às vezes não é, tá bom? Depende muito, eu teria que entender o que são essas áreas distintas, se elas se conversam ou não, algumas vezes é possível, mas eu tenho receio de, às vezes, você combinar e isso realmente ficar com pouquíssimas oportunidades no mercado com esse perfil híbrido. Então, por exemplo, a pessoa quer trabalhar com marketing de produtos, com área digital, com pesquisa e desenvolvimento e com jornada do consumidor, e ela quer uma vaga que tem essas 4 coisas. Putz, vai ser mais difícil encontrar esses 4 elementos numa coisa só. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas? Tem 2 caminhos, assiste 2 tipos de eventos, 2 tipos de experiências aí digitais, conversa com pessoas. Então, você tem uma tarefa ali um pouco maior, mas você tem uma amplitude de coisas maiores para se desenvolver. Então, o que eu faria? Eu focaria em cada uma das coisas de maneira distinta e elencaria o que é plano A e o que é plano B, sendo que o plano A vou direcionar um pouco mais de esforços para esse objetivo, sim, e plano B eu não vou estar fechado para isso, não, tá bom? Porque às vezes a vaga no plano B me leva a um futuro plano A mais à frente. Legal. Essa pergunta foi da Renata Maciel, Luiz. E tem uma saideira aqui também, hein? Então, para você, uma quarta pergunta. Essa pergunta veio da Thaís Canassa Perna, e ela é o seguinte: você acredita que é possível traçar, né, essa trajetória de autoconhecimento já atuando no mercado? Se sim, seria mais difícil viver esse processo já estando no mercado, né? Eu acho que, assim, em todos os lugares que você for escutar sobre autoconhecimento, é um processo da vida toda, né? Então, o autoconhecimento, ele não tem um momento de, assim, você parar a respeito disso. Agora, a gente precisa começar a entender autoconhecimento como um processo mais estruturado, e não só como reflexões aleatórias. Quando eu falo de processo mais estruturado, significa o seguinte: eu posso pensar em autoconhecimento eu comigo mesmo. Eu posso olhar para a minha trajetória, eu posso ter o exercício até de reescrever o meu currículo, isso pode ser um exercício de autoconhecimento, mas eu tenho outras ferramentas. Então, por exemplo, no Movimento Seja, que nós fizemos em abril, teve algumas pessoas de RHs que trouxeram outras ferramentas, a gente também utiliza no dia a dia, tem setênios, eu posso olhar o meu ciclo de vida a cada 7 anos, o que foi realizado. Eu tenho um livro, por exemplo, Descubra Seus Pontos Fortes, em que isso me ajuda a conhecer mais o meu perfil. Tem tipos de testes gratuitos, forças e virtudes do caráter. Eu tenho ferramentas de perfil profissional, como um DISC, como um MBTI. Então, tudo isso ajuda numa sequência de construção, eu comigo mesmo, né? Então, esse primeiro ponto. Depois eu tenho o segundo nível, que é eu com os outros. Eu posso ouvir ou pedir feedbacks para pessoas que me conhecem profissionalmente. E eu posso perguntar as características que eles mais admiram em mim, quais situações foram, e coletar esse feedback de uma maneira mais estruturada. Eu posso também ter o apoio de mentores, de coaches de carreira. Então, me ajuda a estruturar mais esse processo. Então, independente do momento, faculdade ou já formado, eu acho que é importante um processo estruturado para você ter esse apoio. Legal. Muito legal, Luiz. Pô, queria ter tido esse bate-papo contigo há 12 anos atrás. Seria muito legal. Eu não responder tudo isso, não, há 12 anos atrás. Mas como você disse, sempre tempo, né? Acho que autoconhecimento é um negócio que a gente leva para a vida toda, tanto profissional quanto pessoal, né, Luiz? Sim, isso é um negócio muito legal. Com certeza. Bom, mas assim, já indo para a nossa parte final, né? Infelizmente já está acabando, precisamos chamar o Luiz aqui mais vezes, hein? Muitas dicas legais para compartilhar. Mas assim, indo para o nosso fechamento já, Luiz, super úteis as dicas que você compartilhou, são muito aplicáveis já para quem está indo para um processo seletivo já no segundo semestre, né? A temporada está abrindo, ou para alguém que está se preparando no momento mais inicial da graduação, né? Acho muito úteis e muito aplicáveis. Então, queria agradecer imensamente a sua participação, a parceria de sempre, e agradecer o pessoal que está em casa também nos assistindo e nos prestigiando, né? Fica nosso super obrigado. E, pessoal, lembrando aí que o formulário de feedback, certificado e sorteio é um formulário só, está fixado aí nos comentários da live, né? Então, não esqueçam de preencher
para vocês poderem concorrer aí às premiações também. Legal? Então fica aqui os meus agradecimentos ao Luiz, volte sempre à casa sua. E mais uma vez, gente, obrigado aí pela participação de vocês. E não saiam daí, que em 10 minutos, sabem quem vem, Luiz? Em 10 minutinhos, a gente retoma a nossa programação e a gente segue com Café e Carreira da Loja Senners. Imperdível, hein? Que legal, imperdível, hein, Massal? Muito bom. Legal. Fica com a gente aí, Luiz. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Um abraço. Gente, obrigado a todos, gente. Obrigado. Até mais.